Ouça uma mensagem de fé com o Bispo Santos. Pai querido, nós entramos na Tua presença, Senhor, nesta tarde, na reunião pastoral deste dia, chamado hoje, 5 de fevereiro de 2015. Pai querido, traz a revelação ao nosso espírito, abençoe essa visão ministerial. Abençoe, meu Deus, a vida do nosso líder, o nosso mestre e mentor, o apóstolo Daniel Elias Fernandes. Abençoe a sua esposa, a sua família. Abençoe cada pastor, cada bispo desse ministério. Abençoe os pastores aqui presentes nesta reunião, os missionários, os líderes. Meu Deus, derrama da Tua graça, da Tua unção. Abençoe cada igreja. Abençoe a igreja do bairro da Vitória, a igreja em Aparecida de Goiânia, na Vila Pedrosa, a igreja de Goianira, a igreja sede. Abençoe, meu Deus, os núcleos. Abençoe o projeto 70, meu Pai. Que cada obreiro, cada líder, cada pastor, cada missionário, cada um que tem, meu Deus, e assumiu esse sacerdócio, essa responsabilidade de poder ministrar a Tua graça nas casas, nos lares, já que o povo sai das suas casas e vem até a Tua casa, Senhor, a Tua igreja também está indo na casa do povo. Então nos usa, meu Pai, e o nosso alvo esse ano, 70 pontos de pregação. Que maravilha, uma igreja com 70 líderes, 70 reuniões acontecendo de uma forma simultânea. Temos a certeza que isso será um marco dentro da história do ministério aqui em Goiânia, na capital do estado. Que cada pastor venha sonhar com isso, levantar 70 pontos de pregação em suas respectivas igrejas. É o que nós te pedimos. Nos abençoe e fala conosco nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então nós estamos aí na reta final do Ouro de Ofir, com um propósito específico estabelecido dentro das modalidades de campanha que o nosso líder mandou. A quarta-feira, o Val de Jaboque, a quarta das causas perdidas no Val de Jaboque, a sexta-feira da guerra com as armaduras de Deus, o domingo de manhã a escola de líderes, escola de profetas, e o domingo à noite a reunião dos amigos, confraternização dos amigos. Terças-feiras a reunião das mulheres vitoriosas, às terças-feiras, e a segunda, as quintas e os sábados, os núcleos, né, que são a reunião dos amigos nos lares, o projeto 70, a Arca de Deus em minha casa, com essa nomenclatura, a reunião dos amigos. Você tem um amigo, convida esse amigo, leva para casa. Mudou o Senhor Deus a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos. Então você vai trazer um amigo, né? Tanto na reunião das arcas, quanto na reunião da igreja no domingo, que nós estamos passando a caneta. Só que domingo agora nós temos a consagração dos dizimistas. Domingo agora. E na consagração dos dizimistas, o propósito do envelope que nós passamos, que é a conquista das minas do rei Salomão. Só para você ter uma ideia da conjectura que nós vamos fazer aqui para a gente ir para o assunto. Eu disse que Salomão começou a reinar ainda muito novo, né, com cerca de 20 anos de idade, reinou 40 anos. Foi um reino de paz, diferente do reino do seu pai, que foi um reino de guerra. Os dois eram de Deus. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Então Davi era de Deus, Salomão era de Deus. Só que nós vemos nos dois reinos dois tipos de pessoas. Davi queria conquistar o reino, queria construir o templo. E Deus disse: não, Davi, você não vai construir. Por quê? Ele já tinha conseguido ouro, inclusive ouro de Ofir, para a construção do templo. Mas Deus vedou a Davi o privilégio da construção do templo. Porque Deus disse: tem muito sangue em suas mãos. Você é um sanguinário, você é um matador, um serial killer, um matador em série. Então matou muita gente. Deus disse: você não pode construir um palácio para mim, você não pode construir uma casa para mim, porque tem muito sangue. Davi, ele era matador mesmo. Davi era matador. Em Israel hoje, Davi é mais respeitado do que qualquer outro rei. Hoje, em Israel, você vai encontrar a estrela de Davi em vários lugares lá.
o símbolo, a reverência que o salmista teve. Mas quando se fala do salmista, ou salmos, que são o inário de Israel, os cânticos de Israel, que até hoje os salmos é um livro de inário de Israel, diferente do que é para a gente hoje. Então, quando você vê o salmista, o inário ou os salmos, dá a ideia de Davi só um músico, um Davi, um camarada bacana, boa praça, mas não é isso que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta Davi, esse Davi matador. Então Davi, querido, era aquele que resolvia na ponta da espada. E o seu filho que construiu o templo, Salomão, que não era o primogênito, mas quis Deus que fosse ele. Então Salomão, ele resolveu os problemas no seu reino com a sabedoria. Então os dois eram de Deus, os dois tinham uma missão, mas um resolveu de um jeito e o outro resolvia do outro. Então eu acredito que dentro de nós, de cada pastor, tem que ter um Davi e um Salomão. Eu vou repetir, dentro de nós, pastores, tem que ter dentro da gente um Davi e um Salomão. Tem coisa no reino de Deus, na obra de Deus, que a gente tem que resolver na ponta da espada. Tem coisa que a gente tem que resolver na ponta da espada. Agora tem coisa que a gente tem que resolver com sabedoria. Que Salomão, quando assume o reino, a oração famosa dele foi essa. Quando Deus disse, depois que ele ofereceu o sacrifício, Deus disse, pede o que quiseres que eu te darei. Ele não pediu a morte dos inimigos. Ele não pediu riqueza. Ele não pediu a mulher do seu amigo, a mulher do próximo. O que ele pediu? Me dê sabedoria para cuidar do teu povo. Então, olha que oração inteligente, que sensibilizou Deus, que mexeu com Deus. Me dá sabedoria para quê? Para dizer que eu sou mais sábio? Não, mas Senhor, me dê sabedoria para administrar o teu reino, para cuidar do teu povo. É uma oração que todos nós, pastores, precisamos fazer, porque Deus me dá sabedoria, porque a gente não trabalha com bode, com boi, com vaca, com ovelhas. A gente trabalha com gente, a nossa matéria-prima. E como diz o apóstolo Daniel, é gente da pior qualidade. As pessoas que vêm para a igreja, elas não vêm para a igreja porque está tudo bem. Normalmente as pessoas que vêm para a igreja, elas vêm para a igreja ferida, machucada, traumatizada, cheia de mágoa. Olha a matéria-prima que a gente trabalha. A igreja é um hospital. Então, é aqui que vem os acidentados espirituais. Agora, nós, como líderes, precisamos ter sabedoria para cuidar desse povo. Sabedoria foi a oração de Salomão. Então, tem hora que a gente quer resolver na espada, mas tem hora que a gente tem que resolver com a cabeça, com a sabedoria. O primeiro julgamento de Salomão, que fez com que a sua fama corresse ainda mais, na hora que trouxeram lá as duas mulheres, e as duas disputavam o mesmo filho, e as duas choravam e falavam veementemente que eram mãe da mesma criança. Então não teve como Salomão saber quem estava falando a verdade ou a mentira, a não ser pegando a espada do soldado que estava bem próximo de você, pegou a criança e falou, vamos resolver esse problema, vamos partir no meio. Quando ele levantou a espada, a mãe verdadeira pulou na frente. Pulou na frente e disse, não, meu senhor, dê para outra, porque é melhor ele estar viva com a outra do que partido e não ser nem minha. Porque a outra falou, é verdade, se não é minha também não é dela, já parte logo. A outra falou, não, dê a outra. Quando falou, dê para outra, que pega e entrega, Salomão diz, toma dela. Entrega essa outra que entrou na frente, porque essa é a mãe verdadeira. Então, com uma espada e uma sabedoria, o seu reino explodiu na época. Com uma espada e uma sabedoria. Quer dizer, juntou o rei, a ideia do pai, Davi, que resolvia na espada, e agora o Salomão, com espada e com... Então, às vezes nós temos que ser Davi, às vezes nós temos que ser Salomão, às vezes tem que ser os dois juntos. Às vezes tem que puxar a espada, mas com... Lembra que Jesus disse que nós temos que ser simples como as pombas e prudente como as serpentes? O que Jesus está dizendo? Que o pastor não pode ser pomba a vida toda. Você não pode ser um pastor pomba a vida toda. Você tem que ser serpente também. Então tem momento que você tem que ser pombo, tem momento que você tem que ser serpente. É igual mensagem. O que é mensagem? Mensagem tem hora que você está no pombo.
é pombo. Povo, ai, que mensagem boa, tá emocionado. Daqui a pouco você vira serpente, você leva para decisão. Você está ministrando sobre cura, aí você diz, vai curar, o poder de Deus está aqui, você já vai para ação. Já não é, mudou, incorporou. Saiu a pomba, agora entrou a serpente. Você está ministrando sobre cura, faz isso. Está ministrando sobre batismo com o Espírito Santo, você vai ser batizado agora. Olha a decisão, olha a atitude, olha a serpente, olha a naja jogando veneno, no bom sentido. Você está pregando sobre prosperidade, daqui a pouco você dá louca. Aí você passa, envelope, está aqui, você vai pegar, você não tem, Deus vai providenciar, vai abrir as portas. Pronto, aí você já virou serpente. Então, o pastor que é só pombo numa mensagem, ele vai ter prejuízo. O pastor que é só serpente na mensagem, vai ter prejuízo. Então, nós temos que ter os dois, Davi e Salomão. Temos que agir dessa forma simultânea, com sabedoria, porque dentro da gente tem um Salomão e dentro da gente tem um Davi. Salomão reinou 40 anos. 40 anos de paz. Começou a reinar com 20. Então 40 anos de paz. Pensa aí. Por quê? Por causa da sabedoria. Então se a gente agir com sabedoria, a gente vai ter paz. Davi teve paz, mas foi na ponta da espada. Davi, ele tinha paz, era matando seus inimigos. Salomão já começou a agir diferente. O que é que Salomão fazia? Salomão era mala que você pensar. Salomão casou com 700 mulheres, teve 300 concubinas. Aí ele saía casando com as princesas, com os países que faziam fronteira, Israel. Casou com a princesa do Egito. O Egito não vai entrar em guerra comigo, porque eu estou com a princesa do Egito. Que essas mulheres mais tarde fez Salomão fazer besteira. Acabou construindo palácio para um, construindo templo para os deuses, as divindades da outra. E aí acabou entristecendo Deus e acabou desviando dos caminhos do Senhor, né? Porque uma mulher já é difícil, imagine 1000 mulheres. Uma mulher já custa caro. Você viu domingo eu falei o preço que custa uma mulher aí. Aquilo que eu falei domingo ali é coisa que o apóstolo falava na reunião pastoral lá no pastor em crise no casamento. Ele, quanto custa uma mulher? Ele começou a colocar no papel, falou, rapaz, só tinha pastor dizendo, a minha esposa está de graça. Está saindo de graça. Então Salomão, no seu reino, 40 anos de paz, fez fronteira com os países vizinhos, foi para os lugares mais longínquos da terra, paz. Agora Salomão está dominando o mar, é o que a gente está vendo aqui. Aqui diz aqui, e ofereceu Salomão, o verso 25, e oferecia Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre o altar que estava perante o Senhor. Assim acabou a casa do Senhor. 26. Também o rei Salomão fez embarcação, ou embarcações, naus, ou navios, em Ezion-Geber, que está junto a Eliate, na praia do mar de Suf, na terra de Edom. E mandou Irão com aquelas naus e os seus servos, marinheiros, que sabiam do mar, com os servos de Salomão. E vieram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e o trouxeram ao rei Salomão. Aqui, ele estava conquistando agora uma outra área que não era a sua praia. Ele está conquistando o mar. Salomão era barriga verde, não tinha experiência nenhuma com o mar. Não tinha experiência. Aí você diz assim, por que que ele fez a aliança com Irão? Porque tinha experiência no mar. Então por isso que o cara era sábio. Porque ele não tinha nenhum orgulho, não tinha nenhum preconceito. Agora nós vemos lá o Josafá, que é o paralelo que nós estamos fazendo. Eu creio que você está orientando o povo sobre isso. Já em 1 Reis, capítulo 22, e o versículo 49 diz assim, e fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir, por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram, afundaram em Ezion-Geber, ou Geber. Antes, não, até aí. Então Josafá fez as embarcações, mas não chegou no ouro de Ofir. Salomão fez e chegou. Por que que um chega e o outro não? Por que que um conquista e o outro não conquista? Aí eu disse, Salomão era de Deus? Josafá também era rei e era de Deus. Os dois eram homens de Deus.
Os dois eram de Deus. Os dois tinham um sonho. Qual era o sonho dos dois? Chegar ao mesmo lugar, conquistar o ouro de Ofir. Os dois usaram a mesma estratégia. Qual foram as estratégias? Construir embarcações, construir navios. Foi a estratégia. Mas só um chegou. Os dois eram de Deus, os dois tinham a mesma fé no mesmo Deus, os dois tinham o mesmo sonho, os dois tinham a mesma estratégia, mas só um conquistou. Aí você diz, o que é que isso tem a ver com a reunião pastoral? Tem tudo a ver, porque aqui na reunião pastoral todo mundo é de Deus, todo mundo tem o mesmo sonho. O nosso ouro de Ofir é a conquista ministerial, mas nem todo mundo chega. Quantos pastores estão ficando para trás porque seu barquinho está afundando? Quantos pastores o barquinho está indo a pique? Virou o Titanic. Quantos pastores que sonhavam, quantos obreiros, quantos missionários que sonhavam, mas o barquinho, aí você diz, mas o cara é de Deus. É de Deus, mas tem fé, não tem fé. Tem sonho, tem as estratégias, mas nem todos chegam lá. Nem todos chegam lá. Por que Salomão chegou e Josafá não chegou? Por que Salomão conquistou e Josafá não conquistou? Salomão era mala. Mala no bom sentido que eu estou falando. Ele era tão esperto que ele não tinha experiência com embarcação. Sabe o que é que ele fez? Primeiro segredo de Salomão, ele fez aliança com um outro rei, Hirão. Ele falou bem assim, poxa, a minha praia não é a praia mar, a minha praia é terra, o meu território é esse. Eu não tenho experiência com embarcação. Israel era leigo na época sobre embarcações, até então. Então ele juntou com um cara que era perito em mar, um cara que entendia de navegações, um cara que entendia as manhas do mar, aonde chegar, porque se viajar hoje é um desafio, imagina naquela época. Então ele juntou com um cara que era exímio nessa área, fez uma aliança com ele, fez uma aliança. Então o que a gente aprende? Pastor que quer conquistar sozinho, que não quer a sabedoria de Salomão, que não entende que você precisa de um Hirão na sua vida, o cara quer conquistar sozinho. Então eu preguei um tempo atrás, tem uns 3 ou 4 anos, quando eu preguei sobre a conquista de Salomão e o fracasso de Josafá, eu me lembro que eu coloquei esse Hirão aqui como ministério. Que até então a mensagem só foi nesse ponto. Mas eu coloquei o Hirão como ministério. É você que quer conquistar o ouro de Ofir, mas está desprezando, está fazendo como Josafá. Você despreza o Hirão, você despreza o ministério. A aliança ministerial é fundamental para você chegar lá. O compromisso com a igreja, compromisso com o seu pastor, o compromisso com a visão ministerial. Amém ou não amém? Vocês entendem isso? Não? Então Salomão não foi sozinho. Olha, eu vi um comentário no Discovery Channel das conquistas de Salomão. A embarcação marítima, ele dominou de tal maneira que eles chegam a dizer que até no Brasil, antes do descobrimento do Brasil, Salomão já veio aqui. Você acredita nisso? Existe lá pelo Amazonas indícios dos sírios, daquele pessoal, daquelas letras em hebraicos, em rochas. E chega até a dizer que o rio Solimões é derivado, é oriundo, melhor dizendo, de Salomão. O rio, acho que é 2 nomes. Rio Negro e Salomão. Até fala que até isso tem a ver. As conquistas. Porque o cara começou a dominar no mar. Porque ele tinha um cara perito no mar. Então onde você pensar, ele chegou. Até chegar às minas do rei Salomão, que ficou famosa no mundo todo. Então, o seu barquinho ministerial pode ir a pique, pastor, se você quiser ser sozinho. Se você se isolar. Tem muitos pastores que se isolam no ministério. Ele afunda, ele vai a pique. Nós não podemos nos isolar. Nós precisamos aprender a contar com o Hirão na nossa vida também. A gente tem que estar fazendo aliança com um colega para estar junto, para a gente não ser um sozinho. A minha igreja é aqui no bairro tal, aqui só é eu mesmo e louvado seja eu e pronto. Não. Amém ou não amém? A outra coisa aqui que
porque que os dois eram de Deus, os dois tinham o mesmo sonho, tinham a mesma estratégia, mas tiveram resultados diferentes. Então a primeira a gente pode colocar isso aí. Eu não quero que você seja um pastor só. A gente precisa estar ligado, juntos, né? A gente precisa de um irão na nossa vida. Estamos enxertados na videira verdadeira. A Bíblia diz que eles naufragaram em Ezion-Geber. Foi lá que eles afundaram. Então, onde Josafá fracassou, Salomão teve sucesso. Onde um fracassou, o outro teve sucesso. A outra coisa que eu queria abordar aí é o seguinte: um teve sucesso, um teve êxito, o outro não teve. Você não pode se espelhar no que fracassa. É a outra lição do texto. Por que tem pastor que só se espelha no Josafá, que deu errado? Eu tenho falado, tenho mencionado que o meu modelo nunca foi aquele que fracassou. Porque quem se espelha no fracassado será um fracassado. Quem se espelha no vencedor será um vencedor. Então qual é o seu modelo? Quem é o seu modelo? Tem que ser aquele que está dando certo, aquele que cresceu, aquele que arrebentou. A nossa conquista é o ouro de Ofir. Agora você tem que tomar cuidado para você não entrar no barquinho errado. Porque quando você se espelha no fraco, no fracassado, você está entrando no barquinho de Josafá. Então é bacana você entrar no barco de Salomão, porque esse aí vai chegar às minas do rei, vai chegar o ouro de Ofir. Então diga aí para o seu irmão, cuidado para você não entrar o barco errado. Então para chegar lá você precisa saber em que embarcação você precisa pegar. Tem gente pegando o barquinho errado, né? Nós temos o exemplo de Jonas. Deus queria que ele fizesse uma coisa e ele fez outra, pegou o barco errado. Deus queria que ele fosse para Nínive, ele foi para Tarsis. Pegou o barco e aí ele foi para o fundo do mar. Porque aí a tempestade veio. Então a tempestade vem na vida, vem na igreja, vem no ministério. A tempestade, Deus vai permitir a tempestade se a gente está indo para a direção errada, porque pegamos um barco errado. Então nós precisamos pegar o barco certo. Amém? A outra coisa é aquilo que nós falamos domingo aqui, né? O verso 44, 43. Diz assim, do capítulo 9, o verso 25, e do capítulo 22, o versículo 43 e 44. Está aqui, ó. E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos, os altares aos ídolos. Agora você vai lá, Salomão, no capítulo 9 e o versículo 25. Oferecia Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor. E em tudo isso, Salomão concluiu a casa de Deus. Então nós vemos aqui, Josafá começou, está dizendo aqui, ó, e andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram, os altares aos ídolos, eles não tirou. Então ele começou indo bem, mas deixou altares a ídolos, a demônios. Então, por que um fracassou e o outro conquistou? Segundo, nós vemos que Salomão completou a casa. E nós vemos que Josafá parou na metade. Começou, mas não concluiu. E tem pastor que é assim, é bom para começar. Ele é bom para começar os projetos, é bom para começar a campanha. O projeto Obed-Edom é bom para começar as campanhas, as motivações ministeriais, as engrenagens. É aquilo que a gente diz, né? Espírito de iniciativa, mas não tem espírito de acabativa. Começa, mas não termina. E o nosso ministério também tem N problemas com isso. Às vezes começa um negócio, a motivação daqui a pouco já muda. E a gente sente isso, um peso nisso, se tratando de todo o ministério. Porque, poxa vida, o Josafá, ele começou muito bem, mas altares que foram levantados a ídolos, ele não terminou.
Ele deixou lá, desprezou, fez pela metade. Será se você é o tipo do pastor que está fazendo pela metade aquilo que é proposto? Você tem que refletir sobre isso. Será se eu estou terminando aquilo que eu tenho começado? Ou se eu estou parando pela metade? É bom para começar, mas não é bom para continuar. Então nós precisamos ir até o fim. Por quê? Eu vou te dar algumas razões porque nós não podemos parar. Nós precisamos entender que se a gente entrar... Você vê como eu sou nojento nesse negócio de começar, não tem que ir. Às vezes está ali, a gente fica empurrando, vamos lá. Até nas coisas, o pessoal fala, bicho, vamos fazer isso. Fala, não, moço, vamos lá. Porque é ruim demais. Isso coloca sua autoestima lá embaixo. Lá embaixo. Até no futebol tem gente que para, tá perdendo, vai embora. Não, agora é que vamos continuar. Enquanto o cara não tocar a campainha lá. Não é? Não é assim o pessoal do futebol. Esses dias lá eu tava boiado, cansado. Aí eu ia saindo, o cara falou assim, vamos lá. Só porque o outro time tava ganhando 3-4, falei, vamos, para poder tirar o outro. Esse espírito que a gente pega dentro do trabalho, de ir até o fim. Então nós vemos aqui o diferencial entre um e o outro. Por que um conquista? Por que o outro não conquista? Por que um chega às minas do rei, do ouro, e o outro não consegue chegar? Então nós vemos primeiro a falta de aliança, o individualismo. Salomão não teve isso. Poxa, não entendo demais, eu vou fazer aliança com quem entende. Porque conquistando o mar eu também estou conquistando lá. Aí nós vemos aqui a segunda coisa, é que um completou a casa de Deus e o outro não completou a obra. Então um completou e o outro não. Eu vou te dar alguns motivos por que a gente deve concluir. Veja aí, Eclesiastes 7, vocês vão lendo. Abra alguém em Daniel 12. Abra o outro em Hebreus 10. O outro em João 6. E por último, 2 Timóteo 4, 7. Pode ir o primeiro? Memorizaram todos, não? Eclesiastes 7, Daniel 12, Hebreus 10, João 6 e 2 Timóteo 4. Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Melhor é o fim das coisas do que o... Então eu estou te dando alguns motivos para você não desistir, para você ser perseverante. Primeira razão, porque você não deve desistir, porque a Bíblia diz que o melhor não é o começo, o melhor é o fim. Então quem desiste perde o melhor. Não é forte isso? Então você diz assim, estava tão bom, eu parei o projeto Arca, parei os congressos Intimidade com Deus. Se a gente para, a gente está perdendo o melhor, que é o fim. Então tá aí, melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. Então o melhor está no final, a gente precisa chegar até o fim. Segundo, Daniel 12, 13, Deus diz aí: Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. O que Deus está dizendo? Tu, porém, segue o teu caminho. Então, outro segundo incentivo para você ir até o fim, porque Deus diz para você isso. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Então, Deus não quer que você desista, Deus quer que você vá até o fim. Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então ele diz aí, todavia o meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, e se ele recuar, ou seja, se ele não for até o fim, Deus não tem prazer com ele. Isso quer dizer que Deus não tem prazer com quem recua. Então nós não podemos recuar dos desafios. Nós temos uma conquista, pastores, aqui em Goiânia. Nós queremos chegar às minas do ouro de Ofir. As conquistas aqui é o quê? Aberturas de igreja, é rádio, televisão, é a conquista, é o estabelecimento do reino de Deus nessa cidade, nesse estado. Essa é a conquista, ganhar almas, porque para Deus a alma vale mais do que o mundo inteiro. Então as minas é essa. O nosso foco é esse, é ganhar almas para o Senhor Jesus. Aí ele diz aí, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer com quem recua. João 6, o verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram
e já não andavam com ele. Jesus traz uma palavra dura. O fato é esse, a pregação de Jesus, nesse dia Jesus não foi pombo, nesse dia Jesus foi serpente. Não foi sabedoria, foi espada no lombo. Então a mensagem foi tão dura que a Bíblia diz, e muitos dos seus discípulos voltaram atrás. Aí os discípulos chamam Jesus e falam assim: mestre, o que é isso? O senhor não entregou nenhuma profecia, não teve nenhuma revelação, o senhor não entregou nenhuma chave, não curou ninguém, nenhum paralítico andou, nenhum cego chegou. Que palavra dura é essa? Aí Jesus vira para os discípulos e espada cortando: querem vocês também segui-los? Querem voltar também como eles voltaram? Quer desistir? Quer parar na metade? E aí entra o Pedro dizendo: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Ou seja, Pedro estava dizendo: nós vamos até o fim, nós não podemos desistir, nós vamos até o fim. Aí Jesus falou: tá lá, os derrotados voltaram, vocês querem voltar também? Pedro teve a revelação: não, é difícil, mas a gente vai conquistar. As conquistas das minas é assim, é difícil, mas nós vamos chegar lá. E por último, 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então olha aí, ó, o que é que Paulo está dizendo. Na reta final, no cárcere, antes de ser executado, ele escreve a seu filho na fé, Timóteo, na sua segunda carta: eu combati o bom combate, acabei. Então o forte é isso aí. Paulo não parou na metade. Paulo não teve um espírito de iniciativa só, mas também acabativa. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí depois ele diz o que aí? Quer ver? Aí ele: porque eu fui até o fim. Ele está dizendo: agora a coroa da justiça está me aguardando. Porque a coroa está à espera de quem vai até o fim. A recompensa, o galardão é para quem vai até o fim. Então Josafá começou e não terminou. Então, pastor, não começa as coisas na sua igreja e para pela metade não. O povo vai dizer assim: pô, esse pastor é devagar demais. Pastor, começa a campanha, queridos, quarta-feira aqui, ó, isso aqui vai virar o Val de Jaboca. Ele começa naquele espírito, daqui a pouco ele chega na outra quarta e fala assim: ei, a campanha está nem que dia mesmo? Como é que é? Já acabou não a campanha? Ele perdeu o espírito. Sexta-feira da guerra, aí ele começa: você vai ver, a cobra vai fumar aqui na sexta-feira. E a cobra está fumando na cara dele, jogando fumaça na cara dele. Então não pode ser aquele espírito para começar e não ir até o final. A gente tem que ir até o final. Domingo de manhã, a escola de líderes, os projetos da igreja, o mapeamento espiritual, a consulta. Ó, eu falei aqui sobre Davi e Salomão, os dois. A consulta espiritual é tão poderosa quando você está fazendo um mapeamento espiritual. Ali é o momento de você estar orientando, julgando, né? Trazendo orientação. Isso é bom para a gente. Ontem eu trouxe a minha esposa para a gente orientar um casal que já estavam separando. E aí ligaram ontem à tarde, a gente foi para lá e já estava com as malas arrumadas. E aí mandou já um sair de casa. Aí eu fui lá e fui conversar e comecei a falar algumas coisas. Eu disse: vamos fazer o seguinte, anota aí o que você gostaria que ela mudasse, que está te incomodando. Aí fez a lista. Eu falei: agora você vai anotar. Aí cada um escreveu ali aquilo que a pessoa faz que lhe incomoda, né? E aí eu falei: à noite eu vou sentar com minha esposa, a gente vai orientar vocês. Nós vamos cruzar as informações, os dados. Aí trouxe o casal, sentou um de um lado e do outro. E aí eu fui falar sobre a lei da compensação para quem quer ficar casado. Eu disse: ó, casamento é isso aqui, ó. É dois extremos, o cara tá lá em cima ou a mulher tá lá embaixo. Ó, não bate. Ou então o homem tá lá em cima, a mulher tá lá embaixo. Um não acompanha o outro. Então tá aqui, o casal tá isso aqui, ó. Os dois extremos, não se bate. Esse relacionamento vai para o divórcio. Então, aí eu falei o seguinte: o que é que nós vamos fazer aqui com essas informações? Nós vamos chamar para a lei da compensação do relacionamento. Ou seja, o cara precisa descer mais um pouco e a mulher que está lá embaixo precisa subir mais um pouco, para a gente tentar comparar isso. Senão esse casamento vai para o divórcio. Aí pegou lá, da mulher sempre é mais, né? Porque quando eu fiz com a da minha esposa, ela fez dos dois lados. Eu fiz um 5. Eu fiz um 5, 6, achei que era muito. Quando eu olhei do dela, eu falei: tá implicando. Porque da mulher sempre é mais. Ela sempre vê mais defeito do que o homem. O homem não, o homem é pouca coisa. O homem tem pouca exigência. Aí colocou lá. Aí a gente foi fazer
cruzar as informações, abordar. O que você pode mudar aqui, irmã? Aí a irmã disse, não, o dia da semana, vou ficar o dia com ele, pô, já foi lá. Aí ele já foi abrindo sorriso. Aí virou pro outro lado também a mesma coisa. Então o que é que nós fizemos? Só isso, né? Terminou a consulta espiritual, o que é que foi? Mandei lascar o beijo, e já lascou o beijo um no outro. Quer dizer, entraram divorciados e saíram renovados. À noite eu imaginei, ontem umas 2 e pouco, uma hora dessa tá pegando fogo lá. Com certeza. Tá, certeza. Entendeu? Então, o que é? A consulta espiritual, o mapeamento espiritual. Agora requer tempo, né? Para você estar sentando, é bom para você, é bom para a pessoa que está ali, quebrar sistemas. Você tem que falar, poxa, você está querendo viver no seu sistema e quer que a mulher entre dentro dele, ou a mulher quer que o cara entre no sistema. Vocês têm que quebrar esse sistema e os dois fazer um só sistema. Aí fala, não pensei desse lado. Daqui a pouco você está vendo uma saída, porque o casal, quando está com mágoa um do outro, a saída é o divórcio, é sair de casa. Mas quando você mostra outros pontos, pastor, você começa a dar ideia, daqui a pouco fala, há uma possibilidade de viver e dar certo nisso aí, entendeu? Aí entra a sabedoria, e o mapeamento espiritual é fundamental por isso. Então, por que uns barquinhos estão fracassando e outros estão chegando à mina do ouro? Tá? Por que tem pastor que fracassa, obreiro, missionário, tem ministérios que fracassam e não chega ao ouro? Primeiro, ele quer ser sozinho, independente, não quer cobertura espiritual, não quer saber de liderança, não quer ser submisso a ninguém. Ora, obreiro, pastor, ministério que não quer submissão de ninguém vai acabar afundando isso aí. Então precisamos da cobertura, precisamos da aliança, da parceria, e Salomão entendeu isso. Salomão falou, opa, vamos lá nessa praia aí que a gente vai dar certo. Fez uma aliança com Irão. Agora, o segundo aí foi o quê? O segundo ponto que fez o barco de Josafá naufragar. Então ele parou pela metade. E já Salomão foi até o fim. Então o terceiro e último é aquele que a gente leu lá de Crônicas. O ouro e a prata particular é para a casa do meu Deus. Então a ideia de Salomão, desse ouro de Ofir, era para concluir aquilo que o pai começou. O ouro de Ofir era para a construção, era para as paredes da casa do seu Deus. Ou seja, a conquista de Salomão era para a glória de Deus. A conquista de Josafá possivelmente era para a sua glória. Por isso que o barquinho afundou. Então aqui a gente para e encerra aqui, pastor. Qual é o desejo de você conquistar o ouro de Ofir? É para qual glória aí que vai vir à tona? Para que eu quero ser pastor? Qual a minha intenção de ser um bispo nesse ministério? Será se é para a glória de Deus? Ou se é para a minha própria glória? Se for para a sua própria glória, esse barquinho vai afundar. Mas se for para a glória de Deus, você vai chegar lá. Você vai conquistar as minas. Não é as meninas não, tá? É Minas. Aí, Tavares está dizendo amém. Ah, tá. Você falou as meninas, amém. Então é para a glória de quem? Então a pessoa, eu sou o levita, eu sou o levita da igreja. É para a glória de quem quer ser um levita? Eu quero ser um obreiro, para a glória de quem? Eu quero ser um pastor, para a glória de quem? Eu quero pastorear uma igreja, para quê? Qual é a intenção? Qual a intenção? Eu estava aqui pensando e até marquei isso aqui, ó. Os dois fracassaram em Ezion-Geber. Os dois fracassaram. O que foi sucesso para um foi fracasso para o outro no mesmo lugar. Então a missão Mundial Céus é sucesso para um e pode ser fracasso para outro. O mesmo lugar que um fracassou, o outro teve sucesso. O lugar que foi bênção para um foi maldição para o outro. Então a obra pode ser isso. A obra pode ser bênção para um e pode ser maldição para outro. Jeremias 48:10, maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, relaxadamente. Quer dizer, a obra feita de uma forma errada, princípios errados, ao invés de ser bênção, é maldição. Pode ser maldição. Então, o que foi bênção para um, foi maldição para outro. A gente tem que ficar atento com isso, porque não é o lugar que vai fazer a diferença, e sim a responsabilidade de você assumir responsabilidade, essa capacidade de abraçar princípios.
Salomão levou a sério alguns princípios, o Josafá não. Salomão levou a sério alguns princípios, o Josafá foi por outro caminho e aí acabou fracassando. Isso pode acontecer. Então nós precisamos ir até o fim, porque a conquista do ouro de Ofir está mais próximo do que o que a gente possa imaginar ou pensar. Está bem próximo da gente esse ouro de Ofir. E os nossos barquinhos estão aí, a gente está trabalhando. Vamos chegar lá. Em nome de Jesus, esse trabalho vai crescer aqui em Goiânia. Esse ministério vai crescer. E isso é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Esse ministério precisa ser uma coluna para ajudar o nosso desafio de Brasília, que é a nossa sede, a implantação de outras igrejas lá. Para a gente virar para o apóstolo e dizer assim, nós vamos assumir as despesas das igrejas. Já pensou que bacana? Esses aluguéis aí de Brasília, pode deixar que Goiânia vai pagar. Pode botar os camaradas para pregar aí, que vai para a rua e a gente vai pagar. Isso é um sonho, isso é a conquista do ouro de Ofir. Então isso é um sonho. Você não é dizer, está mantendo aqui. Eu acho que manter não é vantagem. Está crescendo aqui, também não é. O foco é a gente ser coluna para o ministério como um todo. E essa sempre foi a nossa visão do início e nunca mudou. Ainda é. A gente crescer e ser coluna para esse ministério, sustentar. Já pensou? Falar assim, Goiânia está pagando programa de televisão de Brasília, para o apóstolo e para a televisão lá, da condição. Quantas almas vão ser alcançadas por fruto desse trabalho? Com a liberdade que o ministério tem, que o apóstolo nos dá para trabalhar. Isso é extraordinário. Então nós precisamos ir até o fim para conquistar esse ouro de Ofir. Amém? Vocês já ouviram falar sobre Gabriele Andersen nas Olimpíadas de 1980 e alguma coisa, 1984. Então é aquela atleta maratonista que saiu no sonho da conquista do ouro, e ela lutou a vida toda, se preparou a vida toda, e agora na hora de entrar no estádio, na reta final, acho que os 200 metros, né, o restante, que já é na arena lá, no estádio, na hora que ela entra, que a galera entra, ela dá uma distensão muscular, e o nervo, o músculo fica alterado, parece que vai estourar uma bola na perna, e aquela mulher começa a correr, e os paramédicos vêm, e ela recusa a ajuda dos paramédicos, a ajuda de quem quer que seja, e ela só enxergava a linha de chegada. E ela começou, já não aguentava mais correr, foi nos 200 metros finais, andando toda torta, cambaleando e puxando, e às vezes empenava de um lado, não cai, e o estádio ficou de pé. Na hora que aquela mulher cruzou a linha de chegada, quando ela colocou o pé que chegou, ela desmaiou, apagou, ficou de pé. Eu não sei quem ganhou o ouro nas Olimpíadas de 84. Não sei quem ganhou o ouro. Mas as Olimpíadas de 84 está marcada até hoje nos anais da história das Olimpíadas no mundo por causa de Gabriele Andersen, a mulher que não desistiu. Mudou até leis no esporte. Hoje em dia, se um atleta tiver numa competição a longo prazo, de distância, de grande distância, e se ele precisar de atendimento médico, ele pode ser atendido e não será mais desclassificado. É a lei por causa da Gabriele Andersen. Antigamente não, se o médico atendeu, ele estava desclassificado da competição. E ela sabia que se fizesse isso, ela não poderia completar a prova depois. Então, ela arriscou a própria vida em função de um sonho. Não conquistou o ouro, mas conquistou nos anais da história. O seu nome está aí, e até hoje, né? O exemplo dessa mulher passado para os atletas do mundo todo. Eu tenho que chegar lá, Chegou e conquistou, na condição. O repórter entrevistou ela e falou o seguinte, aí ela disse assim, depois da distensão muscular, o meu objetivo, eu sabia que já não era mais o ouro, mas era chegar na linha de chegada, era na reta final. Mas o meu inimigo agora já não era, os meus adversários já não eram os meus colegas. O meu adversário agora é o que estava na minha perna, na minha distensão muscular. Eu estava lutando contra eles e eu precisava vencer. Eu tinha que chegar naquilo. Eu lembrava da minha família, eu treinei a vida toda. A minha família está me assistindo, o mundo está me assistindo. Eu lutei a vida toda para isso. Ela dizia, eu não vou desistir, eu vou chegar lá. E conquistou, chegou lá. Então, meu querido, o ouro de Ofir está aí.
nós não vamos desistir, nós vamos chegar lá. Amém? Aí o texto de Crônicas 29 fala que Davi, do seu ouro particular, esse foi o ouro de Davi, foi para a construção do templo. Então a conquista do seu ouro particular, ele estava dando para a construção do templo. E estava tudo preparado, né? Só que ele não pôde construir, Salomão foi quem construiu. Mas era o ouro particular. E o ouro o verso 4 fala que de onde era esse ouro? O ouro de Ofir. 3.000 talentos do ouro de Ofir. Então, domingo agora nós vamos ter o quê? A consagração dos dizimistas. Cada pastor já pegou a garrafinha com o ouro em pó, o ouro de Ofir. Você vai entregar. Os envelopes dos salmos têm que estar sobre a mesa. Você tem que estar desafiando o povo a pegar. E você vai fazer esse propósito. Para quê? Isso aí é para a construção da obra, é para o reino de Deus. Entendeu? Porque dessa oferta, pastor, na próxima reunião você pode trazer. A gente vai dividir. Metade vai ficar com sua igreja, metade você vai mandar. Passa os envelopes. Nós temos que pagar. Esse aluguel já foi pago desse mês. E a gente está renegociando a nossa próxima etapa. Que eu estava conversando aí. Eu acho que nós vamos acabar ficando aqui mesmo, né, com a redução do aluguel de 6.000 para 4.000, né, fez de 5.000 e aí a gente fez a proposta de 3.000 e jogou para 4.000. Agora, depois da reunião, vou estar sentando com o homem. Só que aí tem um aluguel que tem que pagar agora. Vai ficar 4.000? Ainda estou devendo 3 do outro e com mais 4 agora. Então aí pegou nesse contrapé. Porque esse negócio de muda não muda mata a gente. Ficou 30 dias aí, vai mudar. Tem irmão que está ligando, e aí a igreja está lá embaixo. Então, muda ou não muda para a gente, para o trabalho. Então, não muda, a gente fica aqui esse ano, né? Diz que vai fechar o contrato, porque eu estava passando para o homem que aqui até o meio do ano é difícil para alugar, do meio de ano a gente sabe que o movimento vem. Aí a gente vai ficar aqui, para ficar definido. Eu preciso fazer a minha agenda com os pastores dos bairros. Aí não muda porque não mudou, está esperando mudar para poder legalizar. Aqui eu penso, dá para morar alguém aqui na igreja. Já vou até deixar aí com os pastores. Se você tiver algum obreiro lá e quiser semear, sameia. Como é que é o menino falava? Samear? Sameia. Então, se quiser samear aí, o obreiro para ficar aqui na igreja, já para a gente estar treinando para morar aqui, ó. Igual o outro aí, aquele outro que ficou aí, aquele tempo. A outra coisa, querido, que era projeto nosso ano passado, que não deu certo. Vocês estão passando os envelopes nas suas igrejas, do ouro de Ofir? Então vou passar essa parte. Isso aqui pra gente, o ano passado foi a conquista, era uma conquista do ouro de Ofir. Não deu certo por causa do nosso aluguel de 6.000. Então o rapaz da televisão teve aqui hoje de manhã. Então assim, verbalmente, praticamente fechado. Eu falei, depois da reunião pastoral eu vou dar um parecer, aí a gente vai ligar só para confirmar. Então, olha a promoção que está fazendo para quem vai fechar esse mês. Clientes novos na casa, para puxar clientes novos. Promoção de carnaval. 50 chamadas por R$ 5.625. Ó, Jornal da Band, 2 chamadas, Brasil Urgente, 4 chamadas, Chumbo Grosso, 4 chamadas, Jogo Aberto, 4, Jornal da Band Local, 4, Café com Jornal, aquele pela manhã, 4, Band Folia, 4, no meio da folia mesmo, Carnaval, Canal Livre, 2, Jornal da Noite, 2, Show Business, Reprise, 2, O Mundo Segundo os Brasileiros, 2, Dia a Dia, 4, Top Cine, 2, Uma História de Horror Americana, 2, Cinema da Madrugada, 2, Sabe ou Não Sabe, 2, Sessão Livre, 2. No total, são 50 inserções, 50 chamadas, de 30 segundos, por 5.625. Então, eu vou abraçar. A chamada de aqui, ó, tá saindo chamada daquela rádio da terra, o valor, porque dividido por 50 vai sair R$120 cada chamada na televisão, cada chamada de R$120. E olha que nós já tivemos
no Jornal da Band uma chamada de R$ 1.300. Uma chamada. Não, aqui é 30 dias. Aí se quiser fazer, vai fazendo outro. Fez, para. Não é aquela coisa de contrato de 6 meses, de um ano. Bandeirantes. Canal aberto, Bandeirantes. Eu quero fazer por mês. Lembra, o ano passado eu estava lá no hotel chorando. Meu Deus, por que a igreja de Goiânia não está desenvolvendo? Passei na igreja lá, 20, 30 pessoas. Ó, tem igreja aí e já tem missionário e pastor. Fruto de cruzada. Agora, Deus, o que está acontecendo? Por que a igreja de Goiânia não está crescendo? E essa luta, orando a Deus. E o Senhor me revelou. O Senhor disse: é só você fazer em Goiânia o que você está fazendo nas outras igrejas. Por isso que eu cancelei as cruzadas. Então nós pagamos o ano passado de despesa aqui de igreja, de cruzada, em torno de R$40 mil. Dava para comprar a minha casa. My life, my house. Minha casa, minha vida. My life, my house. Então pensa aí. Aqui. Então estava ganhando dinheiro fora, mas estava jogando aqui. Adiantou o quê? Então a gente para, nós vamos usar essa estratégia, esse dom que Deus me deu, de cruzadas, de cura, de libertação, oração do nojo, soltar aqui. Agora, é o que eu estou falando, sozinho, Salomão, você vai fracassar. Então nós temos que precisar do Irão. O que nós vamos fazer? A cruzada, nós vamos fazer a agenda aqui hoje. Nós vamos fazer a agenda do ano. E o que nós vamos fazer? Durante todo o ano, eu quero estar fazendo cruzada e a minha ideia é fechar esse pacote anual. É claro que eu vou fechar agora, e aí daqui 15 dias já estamos fechando a outra igreja, fechando outro mês, e a gente não vai parar. Todo mês eu vou estar fazendo chamadas, os 5.625. Tem fé não? É a conquista do ouro. Aí vai sair o quê? Por isso que eu estava querendo que a Vila Pedroso já mudasse lá para aquele ponto, porque demorei, porque eu estava esperando, era lá e o bairro da Vitória. A sede estava indefinido, mas lá já definiu, vai demorar um pouco. E a sede também já tomando a decisão, eu vou fazer as duas primeiras, o bairro da Vitória e a sede. Então, aí eu disse assim, poxa, tem igreja aí que tem pastor, Assembleia de Deus, Ministério Gênesis, igreja, Jesus foi ali, volta já. Então, um monte de igreja aí, tem pastor, tem obreiro, fruto da cruzada. Agora, o que a gente tem desses frutos das nossas campanhas normais aqui? Pouquíssimos. Agora, o que a gente tem fruto de cruzada aqui? Aqui no nosso meio agora. Fruto de cruzada já é aspirante a pastor. Casal de pastores ali que está assumindo o trabalho. Agora, fruto de... Então, cruzar é incomparável. O resultado é extraordinário. Eu estou falando aqui para vocês, a prova aqui. Nós já temos aqui 2 pastores, fruto de cruzada. Oração do nojo, vai lá, e 2 peças raras, que veio e foi liberto. Então o que nós vamos fazer? Vamos fechar 5.625 por mês, vou dar os cheques. Ei, minha esposa fica doida, meu marido é doido, ele fica fazendo dívida, não está aguentando pagar isso e dá cheque para correr atrás. Mas nós vamos buscar quais são as estratégias. Olha o Salomão, agora tem que entrar o Salomão. Nada da espada, agora é a sabedoria. Nós vamos fazer 2 cruzadas por mês. Então nessas 50 chamadas, eu falei com ele, tem 2 no Jornal da Band. Eu quero uma no Jornal da Band do dia 1º ao dia 15. E do dia 16 ao final do mês, a outra chamada. Então eu vou dividir as 50 inserções, 25. 25 para uma, 25 para outra. Para pegar os 5.600 e a gente dividir. Porque lá eu tenho que passar envelope. Lá eu vou ter que... Entendeu? Vou fazer um envelope, vou passar os envelopes para poder, desses envelopes, a gente pagar isso aqui. Para não depender de nada. Agora, é claro, tem que ser 2 igrejas. Eu vou ter que fazer, por média aí, das igrejas, em torno de 6 mil. 3 mil em uma e 3 mil em outra. Será que a gente consegue? Tudo que entrar na cruzada é daqui. O que fica de resultado para a igreja? O que você acha que fica? Os dizimistas que virão, e obreiro, e o tanto de gente que vai se converter, a sua igreja na televisão, o apelo, está segurando mais gente. Que nós temos que ser o quê? Como Salomão, unirmos a força que a gente tem
Aí, aqui vai mudar totalmente. Aqui nós vamos dar a cartada para chegar nas minas mais rápido. Televisão, nós vamos deixar a rádio de lado, porque a gente ia fazer a rádio por 3 mil, pastores. 3 mil por mês. 3 mil por mês numa rádio evangélica. Nós vamos para a televisão 5.625. 5.600, quase 6 mil reais por mês, e nós vamos poder fazer 2 igrejas no canal aberto. Quantas mil pessoas vão ver? Quantas pessoas iam ver a rádio? Então o retorno daqui é mais imediato. Então nós vamos fazer aquela vinheta forte lá, oração do nojo em favor dos viciados, e a pessoa botando cigarro, vomitando. Falei com eles lá, ele falou que a Globo tem um padrão, né, que ele não aceita aquilo, mas que eles tem um padrão lá do que não aceita, falar de político, oferecer bebidas, pornografia, tem um padrão lá. A questão daqui da vinculação, vai passar por uma análise, mas eu mostrei para ele mais ou menos o que é a vinheta, ele falou, não, isso aí pode ficar tranquilo que vai passar. A Band aceita. É bem flexível se tratando disso aí. Então, aqui, aí eu preciso de quê? Ou a gente se isola na nossa masmorra, na sua bate-caverna e fica lá sofrendo a vida toda, ou nós unimos força e pegamos a concubina e vamos partir ela e vamos dividir esse negócio. Vamos partir essa concubina no meio. Né? Então, abraçar a causa. Todo mundo tem que falar, essa causa aqui agora é única. Então, bairro da Vitória, Cruzada, todos os pastores, bairro da Vitória, carro de som, panfleto e televisão. Depois de 15 dias na outra igreja, vai todos os pastores para lá. Depois chega na sua, depois a gente volta de novo. Será que a gente não vai ter um resultado fantástico com isso o ano todo? Agora, na igreja, como é que nós vamos arrecadar isso? Eu sei que para tirar isso na cruzada, aqui, assim, começando agora, futuramente eu sei que a gente vai estar, a cruzada vai estar lá com 10 mil, 15 mil, mas a princípio agora vai apertar. Então nós precisamos o que? Na própria cruzada eu já levanto associado. Aí já tem ali o pessoal, tá aqui, levantar 100 associados numa cruzada. Por cruzada, dá para levantar, dependendo da multidão que for. E do mover que vai acontecendo. Cura, libertação. Eu creio que vai dar uma explosão no ministério aqui, em Goiânia. Vai dar uma veinha que a gente tá batendo e ela apareceu agora. E nós vamos pegar. Já tô com proposta de, aqui a gente engatilhando aqui, a gente já pegar também um espaço de programa de 15 minutos. Pela manhã, mas primeiro a gente tem que estar com isso aqui tranquilo, resultado. Já fui ali no Cepal, já dei uma olhadinha, porque eu já fico namorando ali, fazer uma cruzada no Cepal, descer todas as igrejas, os ônibus, buscar vocês e fazer uma cruzada de impacto. Aí eu vou soltar 30 dias direto na televisão, entendeu? Para dar uma multidão ali, botar umas 3 mil pessoas, 4 mil pelo menos. Tem fé não? A gente plotou os carros da outra vez, ia fazer lá, e depois a Boate Kiss pegou fogo, e a AMA, não libera, porque agora ficou mais rígido. Então, vamos ver agora como é que vai ser. Então tá aqui o esquema da TV. Eu penso que em 2015 vai ser uma cartada que a gente vai estar fazendo. Uma chamada dessa na televisão vai sair por R$120. Dinheiro de rádio, que é o que a outra cobra aí, a 99, R$120. Dinheiro da rádio, que é só áudio, e a televisão é o audiovisual. A pessoa vai estar ali, não é um programa de televisão que ele muda de canal. Esse pastor conversa, pastor, ele tira o canal. Mas quando é a chamada, você pega católico, espírita, ateu, pega todo mundo, evangélico. Então já vamos preparar aqui para a gente fazer o que? A agenda, né? Vamos terminar aqui agora para a gente ver a nossa agenda, a agenda do ano. Eu já estou com essa fé. Vocês estão nessa fé não? Eu já fui ver o orçamento de um ar-condicionado aqui, de um climatizador para colocar aqui dentro. Porque nas cruzadas e nessa chamada isso aqui não vai caber. Nós vamos estar falando ali hoje, o Alisson disse, cabe quantas cadeiras aqui? 30 cadeiras, vamos colocar as cadeiras aqui, vai virar um forno. Sexta-feira aqui não tem quem aguenta. Então eu vou ter que botar um ar-condicionado aqui, vou ter que buscar uma maneira mesmo para poder mexer nisso aqui. Porque vai ficar aqui, o ponto é excelente para poder divulgação na televisão. Avenida Bernardo Saião, 1452. Fama. Você nunca viu nada igual. Eita. A riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar,
mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir.